Isso que você vai assistir agora é uma matéria de 5 minutos do Estadão fazendo jornalismo sério. Isso aqui é mais raro do que o Cometa Harley, gente. 5 minutos do Estadão desenhando como que funciona o esquema do Toffoli e do Resort Tayaya com os irmãos dele. É estarrecedor. Um ministro do STF ligado com um resort que tem cassino ilegal. Bom, primeiro, tá? O Estadão fez uma matéria que, sinceramente, quando eles fazem uma coisa certa, a gente tem que falar. E aqui são 5 minutos do Estadão explicando pra você como funciona o esquema do Toffoli. O que liga o ministro... Porque, afinal de contas, é muito confuso, né? É muita coisa criminosa, assim, não dá pra fazer uma visão geral, mas vai aqui. Ministro do STF, um resort de luxo e o alvo de uma investigação da Polícia Federal. Eu fui até o interior do Paraná para seguir o rastro de uma sociedade até então desconhecida. O resort em questão é o Tayaya, que fica em Ribeirão Claro, uma cidade paranaense de 12 mil habitantes. Eu fui até o resort, que tem piscina aquecida, praia artificial, passeio de lancha, caiaque, saunas, bares e restaurantes. Lá, a gente descobriu que Toffoli é um frequentador assíduo e que costuma se hospedar em uma casa localizada em uma área mais reservada do Tayaya. Mas o que liga mesmo o ministro ao resort é uma empresa chamada Meredith Participações. A Meredith tem como diretores 2 irmãos de Toffoli, José Eugênio, que é engenheiro, e José Carlos, que é padre. Em dezembro de 2020, a Meredith... O cara é padre, gente. Meu Deus do céu. Me desculpa. O Toffoli colocou o irmão padre nos esquemas dele. A gente comprou 33% de participação em 2 empresas do resort, a DGEP e a Tayaya Participações. Ambas já tinham como sócio Mário Humberto Degani, que é primo do ministro. Dias Toffoli é o relator no Supremo Tribunal Federal da investigação sobre a gestão fraudulenta de Daniel Vorcaro à frente do Banco Master. No último dia 14 de janeiro, Toffoli autorizou a Polícia Federal a realizar a segunda fase da investigação, chamada Compliance Zero. Os policiais prenderam por algumas horas Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. A suspeita é que Zettel tenha cometido crimes contra o sistema financeiro. É aqui que as 2 pontas se ligam. Nós descobrimos que Zettel era o beneficiário final de um fundo de investimentos chamado Leal. O Leal era o único cotista de outro fundo, o Arlim. Na prática, quem estava por trás do fundo Arlim era o próprio Zettel. Ele comprou em 2021 uma fatia da participação da Meredith, dos irmãos de Toffoli, no resort. Ao Estadão, Zettel confirmou que foi cotista do Arlim, mas disse que saiu do fundo em 2022. Ao longo do ano passado, todos os sócios do Tayaya venderam as participações para o advogado Paulo Humberto Barbosa. Ele já advogou para a JBS em causas tributárias e hoje é o único dono do Tayaya. Eu fui até a casa do José Eugênio, um dos irmãos do Toffoli, que aparece como diretor e presidente da Meredith, para perguntar de onde veio o dinheiro para ele comprar a participação no resort. Aí que foi um dos momentos mais vergonhosos da história do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a empresa da família movimentava fatias de um resort de luxo, a realidade na casa do presidente da Meredith, que também funcionava como sede da empresa, era outra. Portão simples, pintura descascada e um piso de garagem quebrado. Quem atendeu foi a esposa dele, Cássia Pires Toffoli, que negou que ele seja sócio do Tayaya. Eu gostaria de perguntar pro José Eugênio como que ele se tornou sócio do... Como sócio, moço? Ô, moço, dá uma olhada na minha casa. Tá vendo aqui? Sim. Tá vendo a situação na minha casa? Mas que você acha que eu não tenho nem dinheiro pra arrumar minhas coisas da minha casa? Você entra lá dentro, você vai ficar assustado. Apesar da fala, vocês podem ver que na Junta Comercial de São Paulo, José Eugênio aparece como diretor-presidente da Meredith, a sócia do resort. Esse documento é de fevereiro de 2025, quando a Meredith vendeu o que ainda tinha no Tayaya para o advogado Paulo Humberto. O José Eugênio, por meio de nota, disse que a Meredith não integra mais o grupo Tayaya e que todos os atos e informações financeiras da empresa foram devidamente declarados à Receita Federal. A gente aqui no Estadão também achou um segundo resort na qual a Meredith foi sócia, o Tayaya Porto Rico, que fica na cidade de São Pedro, na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Esse resort ainda está em obras. A Meredith teve 18% do empreendimento entre 2021 e 2025, quando vendeu a participação. Nesse resort, há a assinatura de próprio punho do padre José Carlos Dias Toffoli, o padre Carlão. Eu fui à casa dele em Marília 2 vezes. Em ambas, ele atendeu o interfone, mas desligou assim que eu me identifiquei como repórter. Muito estranho isso, hein? Padre, irmão do Dias Toffoli, sócio de um resort numa empresa. Cara, são milhões. De onde que vem esse dinheiro? Outro sócio desse segundo resort foi o apresentador Ratinho.
O Grupo Massa, do qual ele é fundador, disse que teve uma participação minoritária entre fevereiro de 2021 e maio de 2024. Essa participação seria bancada em troca da veiculação de propaganda sobre o resort nas emissoras do Grupo Massa. O grupo disse ainda que saiu do projeto por uma decisão estratégica. O Estadão procurou o ministro Dias Toffoli várias vezes, mas ele não se posicionou até a gravação deste vídeo. Essa rede de conexão... Ministro do STF fugindo da... Os ministros do STF adoram dar entrevistas e agora não querem, por quê? Levanta uma questão fundamental. Como familiares de um ministro que se dizem sem recursos para reformar a própria casa, tornaram-se sócios de empreendimentos milionários ao lado de investigados pelo próprio ministro. Vocês estão entendendo a putaria que virou isso aqui? Eu sou Pedro Augusto Figueiredo. E tem mais. No resort funcionava cassino ilegal. Cassino, que é ilegal no Brasil. E esses dias para trás, Toffoli recebeu o André Esteves lá, e a casa dele ainda fica lá. Parece que ele ainda é o dono, mas colocou na mão de um outro laranja. Parece. Aí vem a pergunta. Gente, essas são as pessoas à frente do Supremo Tribunal Brasileiro. O povo que prendeu o Bolsonaro, milhares de pessoas inocentes, o povo que abre investigação de ofício quando a imprensa fala alguma coisa contra eles. O Alexandre de Moraes recentemente falou que a matéria do Metrópolis era criminosa. Olha o buraco moral que nós estamos. Pro Estadão ter que fazer uma matéria desenhando, ainda faltou algumas partes ali, na minha opinião. Ali não mostrou o jatinho do Toffoli andando com o advogado do Banco Master, o Toffoli blindando toda a investigação do Banco Master, pegando todos os celulares, levando pro gabinete dele, escolhendo quais policiais poderiam acessar os celulares apreendidos. Não fala do escritório da esposa do Toffoli que defendeu o Banco Master, não falou nada do Alexandre de Moraes fazendo ligação pro Galípolo e depois colocando a conversa em sigilo, ou do contrato da esposa do Alexandre de Moraes de 130 milhões. Não falou nada sobre Moraes indo até a casa do Vorcaro, debaixo lá no bunker, fumando charuto, com um representante do BRB e do Banco Central. O que o Estadão fez foi apenas a ponta do iceberg. E mesmo assim, já seria ruim o bastante para que em qualquer país do mundo uma pessoa dessa fosse expulsa imediatamente do cargo que ela ocupa. Mas no Brasil não. No Brasil ele solta uma nota falando: eu estou cuidando de tudo. Se nós não resolvermos essa questão do nosso Superior Tribunal Federal, que foi sequestrado, Transparência Internacional publicou um post falando que a nossa Suprema Corte foi capturada pelo crime organizado. Olha o buraco que nós estamos, gente. Pelo amor de Deus.